Olá, boa noite. Tudo bem? Pessoal chegando. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Olá, pessoal, tudo jóia? Boa noite. Olha aí, pessoal de todos os estados aí, que legal. Josias, tá em Angola ou tá no Brasil, Josias? Muito bem, muito bem. Vou chamar a professora doutora Lisiane Fabres. Oi, Olá, Lise. tudo bom, Rômulo? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Oi, gente. Tô te ouvindo bem aqui, Lise, tá tudo jóia. Ai, coisa boa. Posso, Já até posso... vou dar um pouquinho mais de retorno aqui no meu ouvido, que daí a gente consegue ter uma feedback melhor. Beleza. ver se fica melhor aqui. Não, tá jóia. Peraí. Olha aí, ó, a professora Priscila, lá da Itália também. Que bom. Todos aí, os colegas, todo mundo chegando. Tudo certinho, Lisiane? Tudo Tudo perfeito, jóia? Rômulo. Tudo perfeito, doutor Rômulo. Então, vamos lá, vamos aproveitar o nosso grande espaço, o horário aqui da nossa live. E, inicialmente, a gente gostaria de dar, né, boas-vindas a todo mundo, a todos os colegas, amigos, profissionais, alunos, né, professora Lisiane, porque a gente Saudade. mescla bastante aí, né, na atividade tanto docente como atividade profissional. E como é uma live no espaço nobre aqui da associação, a gente gostaria de reforçar esse boa noite e também externar aí os cumprimentos da associação, né, da diretoria, o doutor Rogério Antunes, nosso vice-presidente, o doutor Wellington, que é o nosso diretor-secretário, a doutora Rita, que é diretora tesoureira. Depois a gente tem na associação, é bom todo mundo saber, a gente tem uma equipe também que é responsável pelo Conselho Fiscal, que é a doutora Flávia Martinez, o doutor Fernando Calisto, a doutora Giovana Linhares, a doutora Soraya, também contribuindo, o doutor Arthur, né? E o doutor João Douglas Gil, que acaba formando aí o nosso Conselho Fiscal. E ainda temos, né, doutora Lisiane, aqueles que estão próximos ali da diretoria, formando essa grande equipe, que são os colaboradores. Dando E tem a pitaco. Isso, e ajudando diariamente a doutora Raíssa Trentino lá de Blumenau, o doutor Abdo também, trazendo toda a sua experiência ali para a gestão, o professor Maurício Garcia de São Paulo, que são pessoas que estão próximas ali do processo de gestão contribuindo, né? Mas todo mundo é associação, né, Liz? Então todo mundo faz parte, e essa equipe é aquela equipe que está mais responsável nas questões administrativas. Então, para quem também está chegando pela primeira vez, essa é a live número 3, tá? Da ABFA, número 3, e hoje contando com a participação especial da doutora Lisiane Fabres. Obrigada. Logo, logo ela já vai falar um pouquinho, vai se apresentar também. Não aguento. Isso, ela já vai poder conversar um pouquinho mais com a gente. E a gente gostaria de reforçar aqui, já que é o início da nossa live, para vocês e todo mundo que quiser participar, quem quiser estar por dentro das atividades da associação, nós temos o site da associação, abfaquatica.com.br, tem o Instagram da associação, o Facebook, então nós conseguimos articular esse processo de comunicação que gera algo que nos exigia bastante nos últimos tempos aí, agora a gente tem esses canais mais ativos e facilita também a interação, né? Então, a gente fica feliz, eu estava falando aqui, várias pessoas foram entrando na nossa live, né, Lisiane? E a gente vê, né, o nosso querido colega César, o presidente da Organização Internacional dos Fisioterapeutas Aquáticos, subgrupo da WCPT, ex-alunos aqui, que eu não sei agora se eles estão lá em Angola, foram meus alunos, foram teus alunos também nos cumprimentando aqui, os colegas do Grupo de Fisioterapia Aquática Brasileira também. Então,
né, Surara, profissionais, alunos, Douglas, todos aqui. Fran, Fernanda, Então, pessoal, tanta gente. todo mundo aqui, né? Então, essa é o nosso espaço, é o espaço de vocês, é o espaço para a gente poder falar de fisioterapia aquática, daquilo que é importante, temas, atividade profissional. Esse espaço vai ser utilizado semanalmente pela associação e, inclusive, com temas que sejam de interesse também de quem está frequentando essa live aqui toda a semana. Pessoal, ainda um recadinho inicial, antes de passar a palavra para a Lisiane. A gente publicou, como vocês estão sabendo, 2 documentos contemporâneos em relação à Covid-19, recomendações, sugestões, e a gente foi agraciado essa semana também com a publicação internacional do subgrupo da WCPT, que a gente acabou de citar, o nosso colega César, presidente do grupo, e foi publicado um documento internacional também de recomendações, esse já com impacto mais mundial. E, para nossa felicidade, participamos do processo, nos reunimos essa semana e também como valorização da atividade da fisioterapia aquática brasileira, nós aparecemos lá como referência desse documento e é um orgulho para os brasileiros, é um orgulho para quem trabalha diariamente na fisioterapia aquática, para quem pesquisa, para quem estuda, para quem está estudando ainda, então a gente tem que comemorar. Bom, Lisiane, feitas essas apresentações iniciais, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre a Lisiane, para a gente poder falar um monte depois também sobre questões importantes da tua formação, depois a gente pode falar sobre prova, podemos falar sobre pós, sobre o dia a dia, mas se apresenta aí para o grupo, eu acho que muita gente já te conhece também, né? Ai, que bom. Boa noite, Rômulo, boa noite todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. No meio desse pessoal fantástico, batalhador pela fisioterapia aquática brasileira. Então, é um momento agora de, mais do que nunca, de muita união pela situação que a gente está enfrentando e é uma honra para mim poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Bom, eu sou fisioterapeuta, eu sou pedagoga, eu participei da primeira turma de especialização em fisioterapia, na verdade se chamava hidrocinesioterapia, especialização em hidrocinesioterapia, que aconteceu no Brasil, que foi nos anos de 1996 até 1997. E foram meus professores, grandes nomes, como o professor Abdo Zegbe, professora Vera Lúcia Israel, professor Maurício Koprowski Garcia. Então eu tive essa oportunidade de me apaixonar pela fisioterapia aquática quando eu tive 1 ou 2 aulas na graduação de hidroterapia, que a gente chamava na época, com a professora Vera Israel, e ali, quando eu tive essas aulas, eu sabia o que eu queria fazer. Eu me apaixonei, assim. Aí veio essa especialização. 2 anos depois da minha formatura, eu comecei a trabalhar como docente na Unesc, por onde fiquei durante 14 anos. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois ainda. Tá, ministrei essa disciplina lá e desde então eu não saí mais do meio aquático. Então desde 1996 que eu trabalho com isso, ministro aulas, fiz as formações possíveis que eu encontrei e cada vez mais assim eu percebo que tem gente compreendendo melhor o que é a fisioterapia aquática, qual a diferença com a hidroterapia, o que era a hidrocinesioterapia, e esse engajamento traz reacende a chama de que a gente está no caminho certo para um reconhecimento profissional e social cada vez maior. Né? A gente está ocupando espaços. Tem nomes fantásticos, tem pessoas tão dedicadas, isso me deixa muito feliz, Rômulo. Que bom. Lisiane, eu fiquei a gente ficou motivado e a gente fica sempre muito motivado em fazer a live, estar aqui junto. E tem talvez pessoas que chegaram aqui, eu fui grosseiro, não me apresentei. Né, pessoal, a gente foi dar boa noite, eu sou Rômulo Lasco de Brito, sou fisioterapeuta também, sou presidente, estou como presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática e faço parte desse grupo maravilhoso que nos dá a condição aí de traçar esse caminho legal da fisioterapia aquática no Brasil e ajudar um pouquinho na fisioterapia aquática aí também mundial. Pessoal, importante aí participar da live, pode fazer os comentários, pode estar marcando a gente, né, Lisiane, para poder estar divulgando essa atividade da associação, isso é legal. Depois a Lisiane também vai passar os endereços, mas acho que fica fácil hoje com o Instagram, todo mundo se localizar. Lisiane, muito bem, tu chegou, né, fez uma breve apresentação ali, mas quando que essa parte da tua formação, né, porque
Hoje muita gente viu o anúncio da live falando da fisioterapia, do fisioterapeuta aquático, do especialista, né? E a gente sabe, eu te conheço, tive o prazer de tê-la como minha chefe lá na Unesp, lá em Criciúma, por vários anos. Mas como que tu fez essa primeira parte da formação da fisioterapia aquática? Porque tu tem vários momentos, a gente sabe que tu tem várias etapas dessa formação até chegar na prova, no título de especialista profissional, né? E muita gente que está aqui agora pergunta, e após, onde eu faço, como que eu faço? Mas às vezes existe um roteiro, não é um roteiro que tem que ser trilhado, mas existem etapas, né? A tua primeira formação, como que foi, né? Então, foi em Curitiba, em hidrocinesioterapia. Ao mesmo tempo, durante esse período, 96, 97, eu fazia residência em cardiorrespiratória no Instituto do Pulmão do Paraná. Foi bem intenso, foi uma residência com 3.000 horas aulas. E aí, o meu TCC foi justamente em reabilitação cardíaca no ambiente aquático. E eu tive a honra de contar com grandes mentores na época, como o professor Marcelo Márcio Xavier, o professor Espiridião Elias Aquim. E eu não parei. Ali eu comecei a me inteirar nesse TCC da pós-graduação de como fazer pesquisa e de como produzir conhecimento, que era realmente muito escasso na área da fisioterapia aquática naquela época, né? Muito tempo atrás, 25 anos atrás. Então, aí eu comecei como aprender a como registrar esses dados, quais as formas de a gente coletar informações, porque eu não consegui encontrar nada que atrelasse reabilitação cardiopulmonar na época com a fisioterapia aquática. Então, teve que ser realmente um trabalho de formiga para reunir esses dados. E aí eu percebo o quanto os nossos prontuários são importantes, o quanto buscar informações científicas com evidências científicas fazem o nosso trabalho ser mais efetivo e mais eficaz. Então, pode perguntar. Não é isso. Então, quanto tempo durou, Liz? Quanto tempo durou essa formação? 1 ano e meio, a pós-graduação. 1 ano e meio. Tá. E a gente teve acesso recentemente, tu vai apresentar um trabalho no Congresso Brasileiro sobre isso. Podia falar um pouquinho para nós sobre isso, né? Então, eu tive a grande alegria de ser convidada para ministrar uma palestra no COBRAF, Congresso Brasileiro de Fisioterapia, que era para ter acontecido agora, infelizmente teve que ser transferido, né? Vai acontecer em novembro, e a gente vai falar da prática clínica, das evidências científicas da prática clínica, porque é justamente disso que se trata a especialidade, né? De a gente saber dosar todo o conhecimento científico, teórico, com a experiência prática. Isso nos torna um especialista. Que legal. Então, Liz, a gente vê que no dia a dia a gente tem muito resultado clínico, né? Acho que vários colegas estão aqui se manifestando, né? Alunos, pós-graduandos, pessoal, colega que faz mestrado, doutorado. Essa questão da evidência, ela é diária, né? A fisioterapia baseada em evidência, a busca pela atuação baseada em evidência, e a gente, ao mesmo tempo, tem resultado clínico em fisioterapia aquática há décadas, e às vezes a gente não encontra um impacto de evidência compatível ao resultado clínico lá. Né? Então, e às vezes acaba desmotivando talvez quem entrar na área, mas não tem resultado, resultado clínico existe, tem muito resultado, e tu tocou num ponto importantíssimo, que é a questão do registro clínico, que pode sim, aliado a um grupo de pesquisa ou uma forma de relato de séries de casos, se tornar também parâmetro de evidência para a tomada de decisão. Acho que isso é muito importante, né, Liz? E a gente tem que aprender que, claro, os impactos numéricos, percentuais, quando a gente faz análise estatística, eles são fundamentais sim, mas a gente ainda não aprendeu a trazer análise subjetiva para o nosso cotidiano, porque a gente sabe os resultados maravilhosos que a gente tem com os nossos pacientes e que muitas vezes a gente não tem uma melhora tão evidente nos parâmetros numéricos, mas benefícios emocionais, o relato de bem-estar, motivação para continuar até vivendo. Muitos pacientes, nossa, agora eu tenho porquê,
né, continuar me esforçando para ter uma vida prazerosa. Já ouvi muitas vezes isso. E o que a gente vê também, produção existe, né? Se formos no PubMed, formos nas bases de dados, existe investigação, mas a gente está naquela fase de lapidação, principalmente dos nossos protocolos, a forma que a gente relata nos artigos a nossa intervenção. E muitas vezes o viés que acontece, né? A discordância, às vezes, entre os autores, e que talvez diminui o nível de evidência, é porque existe muita diferença na forma de abordar, muita diferença, às vezes, de uma questão regional. O Brasil é um país continental, então, às vezes, o ambiente de exposição é diferente, as rotinas são diferentes. O doutor Rogério aqui falando sobre qualidade de sono, saúde mental, uma série de outras medidas que fazem parte da definição, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, né, que entra até a questão da espiritualidade, né, até a questão da espiritualidade entra, ou seja, são várias dimensões de saúde. Então, o impacto da fisioterapia, com certeza, aquática é muito grande, né? Muito grande. Alguém perguntou aqui, Liz, para nós, enquanto falava, sobre o mestrado. Então, existem mestrados que são profissionalizantes e mestrados que são de linhas, né, de atuação ou de linhas de pesquisa. Isso. Então, dependendo da localidade, que a colega aqui, eu acabei não marcando o colega que perguntou, né, mas dependendo, existem várias universidades, vários programas que, inclusive, a gente pode explorar a fisioterapia aquática. No sul do Brasil, no sudeste, no norte, no nordeste, centro-oeste, tem várias universidades que têm linhas dentro do mestrado e doutorado que a gente pode fazer investigação dentro, entre aspas, né, dentro da água, ou dentro desse universo da fisioterapia aquática. Alguém acabou de perguntar, Rômulo, o Sérgio, onde que tem? Aqui em Florianópolis, por exemplo, ali no DESC, a gente sabe que tem um mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano, acho que o nome é esse, e tem uma linha de pesquisa voltada ao ambiente aquático. Então, a gente pode encontrar esses braços, como tu falou, essas linhas, e dá para fazer muita pesquisa, desenvolver muita coisa. Por exemplo, é o Sérgio, né? O Sérgio acho que é do Rio de Janeiro. Por exemplo, Sérgio, tu pode estar no mestrado de Ciências da Saúde que tem a possibilidade de tu investigar dentro da fisioterapia aquática, do exercício aquático, da própria neurociência, trabalhar com várias dimensões ali do conhecimento, eu acho que vai ser bem interessante. Mas, Lisiane, voltando para cá, depois a gente volta também para os comentários, né? E o impacto disso, Lisiane, essa formação, essa tua investigação, porque a gente estuda, a gente se prepara, porque a gente tem uma meta lá, a gente quer que isso dê algum retorno para nós, comercial, de projeção profissional. Quando que tu começou a ver que isso realmente, né, estava te trazendo um retorno após essa primeira formação ali, né? Rômulo, na verdade, a fisioterapia aquática foi uma escolha por paixão. Acho que esse é um detalhe interessante, que muitas vezes a gente sai da graduação cru para atuação como empreendedor, né? Então, sendo muito novo e inexperiente, a gente ainda não tem essa visão econômica, porque raramente a gente é estimulado a isso. Mas isso é uma visão fundamental. Nós precisamos ser fisioterapeutas empreendedores. Então, por 14 anos que eu me dediquei exclusivamente à docência, claro que fazendo supervisão de estágio prático, desenvolvendo pesquisas, TCCs na área de fisioterapia aquática, tudo isso foi me aprimorando. Aí vieram outras especializações, veio mestrado e vários cursos, várias formações, e a gente vai, quanto mais conhecimento a gente detém, quanto mais conhecimento a gente absorve, quanto mais conhecimento a gente desenvolve, mais segurança tu tem para fazer uma atividade, uma atuação profissional com muita garra e paixão, porque tu sabe aquilo que tu está fazendo, tu cria confiança. Então, o resultado é uma consequência natural. E quanto mais bem feito tu faz, no meu caso foi o seguinte, o boca a boca vai, porque tu tens efetividade, né? E esse é um outro problema muito grande. As pessoas precisam estudar porque tratar na água é muito, mas muito diferente de tratar em solo. Muito. Lisiane, um pouquinho, a gente às vezes vai na formação, na história, não é para a gente ficar aqui fazendo um momento, né, de saudosismo, mas é para a gente valorizar o estado que a gente está hoje, de conquista dentro da profissão. Mas tu era coordenadora em uma das maiores universidades aqui do estado de Santa Catarina e existia um espaço preliminar de atendimento que depois foi criado um espaço, né, novo,
de serviço de fisioterapia aquática, lembra? Né? Então, claro. Como que foi esse convencimento, Lisiane? Porque foi toda uma mudança, né, para implementar dentro da graduação um serviço de fisioterapia aquática, não só de sala de aula, mas para a comunidade poder ser atendida. Diversos clientes e pacientes tiveram e têm o prazer de ser atendido nessa universidade, inclusive pacientes de associações, como a própria Ascadim, né, Associação Sul-Catarinense de Distrofia Muscular, ou seja, vários grupos de clientes se beneficiaram disso. Como que foi essa história? Porque aqui a gente tem gestores no grupo, a gente tem empresários, a gente tem alunos, né? E como que foi essa história de conseguir implementar um serviço de fisioterapia aquática dentro da universidade, inclusive montando a estrutura para isso, né? Então, é uma questão de convencimento. Quando houve essa necessidade de desenvolver, de criar a clínica de fisioterapia, porque os alunos necessitavam, nós usamos durante uns 2 anos a estrutura do curso de Educação Física da Unesc, que era uma piscina de natação com uma temperatura diferente, sem acessibilidade adequada, muito diferente, mas com base nesses argumentos de que há resultado e que a fisioterapia aquática é muito importante e que a comunidade ia ser muito beneficiada por causa desses resultados esperados e que a gente poderia atender a gama de pacientes, desde ortopedia, neurologia, enfim, né? Não foi difícil. O pessoal ficou encantado e aí nós começamos a construção. A Clínica Escola da Unesc conta hoje com 2 grandes e maravilhosas piscinas, né? Que eu considero elas tipo pai vendo filho, né? Eu tenho certeza que tu fala isso do Vitor também. A gente tem paixão e amor, então ela foi cuidadosamente pensada junto com os arquitetos. À época, existia só a piscina terapêutica, pelo que eu me recordo, da UDESC, então, e na verdade ela também era compartilhada com o curso de Educação Física. Então a gente fez realmente uma piscina específica para os atendimentos terapêuticos e se tornou referência. E saiu na fala um pouquinho da piscina, como que essa piscina tinha desníveis, como que era? Contam para o pessoal aí como que era essa piscina. 2 piscinas, uma maior, então como a estrutura dela era mais ampla, o pé direito era mais alto, 3 níveis de profundidade, nível 1, nível 2, nível 3, que é suspensão, rampa, escada acessível, no entorno dela visores de vidro, para que a gente pudesse permitir o acesso dos estudantes num fosso ao redor de 2 lados dela, e a nossa ideia era colocar câmeras para que fossem disponibilizadas imagens subaquáticas em telões, em monitores de TV, para que o paciente percebesse a sua postura submersa, né, embaixo d'água. Então, quando eu acabei me mudando para Florianópolis, a gente tinha a piscina montada, só ainda não tínhamos conseguido instalar as câmeras. Mas dava para ver perfeitamente o que acontecia com o corpo quando da imersão, né? Que joia. A gente percebia a biomecânica do movimento e a gente teve a oportunidade de conhecer uma piscina também de referência, né? Lisiane, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui, uma brincadeirinha só para lembrar o pessoal, a associação, ela representa a especialidade de fisioterapia aquática no Brasil, que é uma resolução publicada no dia 3 de setembro de 2014. Então, às vezes, quem está chegando, se aproximando, né, acaba recebendo essa informação. Então, a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática representa a especialidade no Brasil. É uma associação que é credenciada a outras sociedades e associações no Brasil e fora do Brasil e reconhecida pelo Conselho Federal. Tá bom, pessoal? E não se esqueçam, temos o nosso site, o Instagram, o Facebook, participe, nos marquem lá e participe também das nossas atividades. Fica de olho que a nossa comissão de comunicação, principalmente o querido João Douglas Gil, ele está meio coordenando essas atividades da live com os temas, junto com toda a equipe, e vai estar publicando também os próximos temas. Muito bem, Liz, feita a propaganda, feita aí a divulgação, que é importante também, né? Ainda o pessoal pergunta, né, eu preciso ter pós para ser sócio? Não, pessoal, tá? Lembra que a ABFA, ela não tem dono nem fins lucrativos, ela
é uma associação e naturalmente se associa a ela quem é profissional interessado em participar dessa atividade, interessado em receber o retorno de uma representação associativista, lembrando que muitas vezes demandas solitárias, que a gente diz, de um profissional ou do coletivo, são representadas por uma associação, às vezes um contato com operadora de plano de saúde, uma relação direta com os conselhos, com o Conselho Federal, com vigilância sanitária, muitas vezes passa por uma representação, e quem faz isso é a associação. Então, vale a pena participar das atividades, ser associado e, naturalmente, aproveitar aquilo que a associação traz, que são os eventos. A gente não comentou, né, Lisiane, ainda, mas existe todo um histórico de eventos na associação, desde que ela foi fundada em 2012, e a doutora Lisiane foi também uma das organizadoras, junto conosco, do primeiro congresso de fisioterapia aquática da BFA. Então, não só o congresso, mas outras atividades também, né? Como se tornar um especialista ali, vamos falar sobre isso também, né? Acho que pode ser até o nosso próximo tema aí, né, doutora Lisiane, né? Tá? E para ser especialista, precisa ter pós, né? Perguntando assim, depende. A gente vai bater um papo legal sobre isso agora. A gente tem, no Brasil, duas possibilidades com duas características bem distintas, né, Lisiane? A gente tem os cursos livres de pós-graduação, lato sensu, a gente faz o curso, obtém lá um título de especialista, lato sensu, num determinado tema, ou até, né, especialista, lato sensu em fisioterapia aquática, e depois a gente tem o título de especialista profissional. Então, as duas modalidades seguem caminhos distintos, mas auxiliam no processo. Uma auxilia a outra. E daí, para a gente poder ilustrar isso na prática, a gente vai falar com a primeira especialista profissional do Brasil, que é a doutora Lisiane, e ela vai comentar, então, tem essa parte da pós-graduação, lato sensu, e depois a doutora Lisiane vai falar um pouquinho também sobre a questão da prova e da obtenção desse título. Tá. Então, só para que o pessoal possa entender como a gente reconhece a especialidade e a diferença da especialização e de ser um especialista, eu só quero registrar rapidamente como que surgiram as especialidades. Primeiro, o que é ser um especialista? O especialista é aquele indivíduo que tem uma dedicação muito grande numa área de conhecimento, né? Numa ciência, por exemplo, no nosso caso, a fisioterapia aquática. Então, o aprofundamento do conhecimento ele é tão grande que torna aquela pessoa especialista. O que é ser um especialista? É ter muita dedicação. Eu preciso ter uma pós-graduação, uma especialização. Na verdade, ela vai te aprimorar e na hora da tua prova de especialista, ela vai contar pontos. Então, são duas coisas distintas. Eu posso fazer pós-graduação, que são aqueles 3 ou 4 degraus que vêm depois da graduação, que é, então, primeiro, a especialização lato sensu, que te confere o título de especialização em, e a gente confunde muito, eu confundi esses dias quando fui digitar as orientações do Covid, botei lá especialista, falei, ai gente, não é especialização. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, e às vezes está tão incutido que a gente se confunde. Então, vem a graduação, pós-graduação. Pós-graduação em que níveis? Especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A especialização, ela é lato sensu. O que é isso? Ela é de amplo conhecimento e tem 360 horas de duração. O mestrado é um outro nível. Tem pelo menos 800 horas e ela já é estrito sensu, conhecimento mais restrito, assim como o doutorado e o pós-doutorado. Então, cada vez vai afunilando mais. E a tua pesquisa aqui no degrau do mestrado, ela tem que ser muito mais direcionada a uma determinada área. Então, ela vai te direcionando, né, para um conhecimento específico. Isso vai contar, isso é fundamental para a prova de especialidade, não que seja um pré-requisito, mas conta pontos, assim como todo o aprimoramento, toda a formação. Porque a prova de especialidade, ela tem 2 critérios essenciais. Um
é a tua atuação prática e o teu conhecimento teórico. Então, os teus títulos, tudo que tu fez, pós-graduação, se tu fez mestrado, quantas palestras tu deu, se tu tem artigo publicado, se tu já ministrou palestras, quantos anos de atuação na área comprovadamente, tudo isso vai para a tua prova de títulos. E tu tem, antes de ir para a prova de títulos, uma prova teórica, que, se eu não me engano, o Rômulo me corrige, são 40 questões objetivas e 4 ou 8 discursivas, eu não lembro direito. Isso, assim. depende do edital, mas é em torno disso, né? Depende do edital do certame, né? Quando, só para o pessoal entender, existe... Daí tu continua depois ali, Liz, para não perder o... Tá? Mas tá muito legal. Então existe uma publicação, ou seja, as pessoas são comunicadas oficialmente que haverão, né, as provas de todas as especialidades, e cada especialidade tem as suas características, que é isso que a Lisiane está explicando, né? Isso. E como que começou isso no Brasil? Olha como é novo. O título de especialista em alguma área reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional começou depois de um workshop que teve em Brasília em 2009, em que esse workshop estabeleceu que para ter prova de títulos e de conhecimentos e ganhar um certificado do Conselho Federal de especialista em determinada área, precisaria que cada área de atuação reconhecida pelo COFITO tivesse uma entidade associativa representativa daquela especialidade. Então, ao passar dos anos, o COFITO foi estimulando as entidades associativas. E olha como a gente foi pioneiro, né? O professor Rômulo entrou com pedido, foi junto ao CREFITO 10, né, Rômulo? De contribuição. O título... Foi o GT? O GT que estava você, estava o professor Ábido, João Douglas Gil e a Flávia Martinez. Então esse GT, que foi nomeado pelo COFITO, a gente acabou usando a atividade administrativa do próprio conselho, que deu o apoio, e a partir dali encaminhado para Brasília. Então, foi montado um grupo de trabalho, o COFITO pediu para que a gente analisasse a possibilidade de criação da área de especialidade de fisioterapia aquática, mas aí o COFITO reconheceu, mas para isso a gente tinha que ter uma entidade associativa de classe que foi encabeçada pelo professor Rômulo, que hoje que sempre foi, desde 2012 foi fundada, a ABFA. Então, a partir da criação da ABFA, que é uma entidade de classe, nós pudemos solicitar a prova de especialidade, né, ao Conselho Federal de Fisioterapia, e em 2014 a gente teve a primeira prova. Então, resumindo, para quem está acompanhando, está interessado, a gente tem, então, pode fazer toda uma carreira de títulos, de formações, pós, né? E daí após nessas subdivisões que tu falou, e ficar atento sempre à chamada pública para fazer a prova de especialidade. Lisiane, e a gente conhece a prova, a gente participa do processo, da condução, mas para quem está chegando, quem está interessado em fazer a prova, essa prova ela tem uma etapa, ela tem 2 etapas, como que acontece? O que a pessoa precisa, talvez, se preparar para fazer a prova e como que ela acontece a partir do momento que a gente faz pelo menos a primeira etapa ali? Então, quando sai o edital divulgando que vai existir, que a prova vai ser ofertada, alguém perguntou, tem algum documento com a pontuação dos critérios? Tem. Neste edital, já estão lá os parâmetros a serem pontuados. Então, cada curso de pós-graduação, se é na área, se não é na área, vale tanto. Cada curso de formação, aprimoramento profissional vale tantos pontos. Cada ano de atuação na área vale em tantos pontos. Então, tu já sabe mais ou menos como vai ser a pontuação da tua prova de títulos, e aí tu tens que te preparar para a tua prova de conhecimentos. Né? No ano de 2014, fazendo um registro aqui, foram 8 inscritos, passaram para a prova de títulos, eu não me recordo quantos. Isso mas tem que pegar no histórico ali dos exames, Mas daí foram aprovadas, né, que conseguiram obter a pontuação de prova de conhecimento e prova de títulos, eu e a Keila,
a doutora Keila lá de Joaçaba. Que ela está aqui, está nos ouvindo. Doutora Keila Carloche, de Joaçaba, Santa Catarina. Exatamente. Então, eu e a doutora Keila fomos as pioneiras, conseguimos sermos aprovadas na prova. Hoje, foram 3 provas já, Rômulo? Foram 3 provas e temos 14, né? profissionais, 17 especialistas, 17? tá bom? Vai ser 18 porque recebemos a documentação de mais uma colega, que ela teve problemas na ocasião e conseguiu, via COFITO, estender o prazo dela por conta aí da situação toda da pandemia, mas somos 18 especialistas, né, aprovados em 3 certames, em 10 estados do Brasil. Então, a gente tem especialista espalhado, né, aí pelo Brasil, e a ideia agora no próximo certame é a gente poder divulgar ainda mais e oportunizar que todos aqueles que têm interesse, que têm experiência e querem ter esse título, façam essa prova, né? E assim, gente, não tenham medo de fazer a prova. A gente só vai saber como é a prova fazendo. E se a gente tem conhecimento ou não tem conhecimento, passando pela experiência. Então, é uma escola fazer a prova, porque a gente vai compreender quais são os assuntos abordados, qual a importância de estudar os artigos científicos, de estarmos atualizados nas evidências científicas e qual a conexão que a gente faz desses conhecimentos com a nossa prática cotidiana. Então, façam. Isso que eu digo, façam. A gente só... olha, sinceramente, eu também não imaginava que eu ia passar. Porque mas passou. Passei. Mas foi muito bom, foi uma satisfação pessoal gigantesca, não tem como negar. E é interessante que essas provas, né, Elisane, elas literalmente elas são voltadas para a realidade, né, da especialidade. Não é pegadinha, não é uma prova para, né, nesse sentido. E são conteúdos que vão desde os princípios físicos, né, Elisane, desde lá do básico, da fisioterapia aquática, até questões específicas por sub-áreas. Por quê? A gente gosta de repetir isso nas lives, nos nossos encontros, né, Elisane? Mas a fisioterapia aquática, ela é de contexto, né? Então, eu posso ter questões relacionadas à fisioterapia aquática e à cardiorrespiratória combinadas numa única questão, sobre pacientes neurológicos. Então, é uma prova que acaba se dividindo em várias outras especialidades através também da fisioterapia aquática. Por isso que é importante a gente fazer, por isso que é importante participar e depois, né, Elisane, acho que tu vai poder falar sobre isso também, o título profissional especialista, ele vai abrindo outras portas, né? Ele abre portas para relacionamento comercial com, talvez, prestadores de serviços, para representações, às vezes, num processo jurídico ou judicial, tem vários colegas aqui que têm muita experiência nessa área, né, jurídica, na área da saúde, mas muitas vezes a gente pode ser escolhido ou indicado porque é titulado, né, é um especialista certificado na área. Bom, existem vários benefícios de ser um especialista certificado e tu és prova disso, né, Elisane? Desde que tu obteve o título, tu vem atuando, tu tem um espaço aqui na região da Grande Florianópolis. Eu acho que era importante também passar isso para o pessoal, esse lado positivo, esse lado interessante de ter esse título na prática, inclusive dentro da academia, né? Que é um título diferente daqueles buscados na academia. Isso. Então, o título de especialista é a comprovação de que na prática que tu já domina toda a teoria e realmente, no caso da fisioterapia aquática, ela era considerada um recurso, depois virou a área de atuação, então ela engloba absolutamente tudo. A gente tem que conhecer de cardiorrespiratório, a gente tem que conhecer de orto, a gente tem que conhecer de neuro. E o que vai fazer diferença é justamente isso que tu falou, conhecer as propriedades físicas da água, os efeitos fisiológicos da imersão, porque vai permitir que tu faça as escolhas adequadas, identifique as indicações, as contraindicações e traga segurança para o teu tratamento e realmente efetividade. O especialista, ele se torna uma referência, né? Poxa, com quem que eu vou me consultar? Com quem que eu vou me tratar? Para quem que eu vou perguntar? Quem eu vou procurar? É para referência. Então, a partir do momento que tu te torna especialista e referência naquela área, as oportunidades surgem, seja para o desenvolvimento de produtos, seja para a oferta de cursos, para consultorias, desenvolvimento de projetos, pesquisas. Tu te torna
alguém visível e confiável, né? Então, vale a pena, gente. A gente tem que ir atrás. E para o teu paciente, não tem como falar, né? É segurança. Porque soa bem, né, Elisane? Tem a questão do mérito em conquistar o título, mas também tem a questão da busca que o cliente tem sobre o profissional e a segurança clínica que ele vai obter. E muitas vezes essa relação que é especialista na área daquilo que ele está buscando é muito interessante. Até porque teve uma pergunta que passou agora aqui há pouco, que a colega ou o colega estava nos perguntando sobre a questão da hidroterapia, da hidroginástica, né? Sobre o encaminhamento médico, que às vezes acaba sendo direcionado para serviços de hidroginástica e não de fisioterapia aquática. E isso é uma questão que acho que a live não teríamos tempo para aprofundar, mas a gente pode auxiliar, né, Elisane? O que acontece? Por uma questão de costume e cultural, o termo que mais aparece na linguagem médica, na linguagem clínica, é hidroterapia, né, Elisane? Tá me ouvindo, Elisane? Tô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, o que todo mundo conhece. Isso. E o fisioterapia aquática, às vezes, ele não aparece tanto nas recomendações. Mas o acesso ao serviço de fisioterapia aquática, de primeiro contato, é livre, independente de uma prescrição, por exemplo, né? Só que nem todos que prescrevem acabam fazendo o devido esclarecimento entre a diferença da hidroterapia, que é a fisioterapia aquática, para a hidroginástica. E isso é comum em várias regiões do Brasil. O paciente, depois da cirurgia, ou porque ele está com dor, ou por algum motivo, ao invés de ele cair no serviço de fisioterapia aquática, ele acaba caindo num serviço, né, de atividade física. Ô, Rômulo, eu já tive algumas experiências assim, que vem com indicação de hidroginástica. Eu costumo receber os meus pacientes, a grande gama de pacientes que eu recebo não é por indicação médica, é por algum paciente que indicou. Porque os médicos, a gente ainda tem que trabalhar muito conhecimento em relação ao que é a fisioterapia aquática. Porque eu já tive situações de receber paciente com prescrição de hidroterapia para paciente com trombose venosa profunda, o que é uma contraindicação absoluta. Então, muitas vezes os médicos desconhecem as propriedades físicas da água, quais são os efeitos fisiológicos da imersão. Já recebi paciente com ICC, com insuficiência cardíaca congestiva, com prescrição de hidroterapia. Questões renais, né? Questões crônicas. renais, exatamente. Eles não sabem, eles desconhecem. E compete a gente conhecer, porque se eu não tenho esse conhecimento, eu vou levar essas pessoas para a água. E ao invés de ajudá-las, eu posso prejudicá-las e muito, eu posso até dar fim na vida delas. Então, a gente tem que trabalhar muito com a classe profissional da saúde, explicando a diferença entre uma fisioterapia aquática, explicar que a hidroterapia teve essa denominação substituída pelo termo fisioterapia aquática na nossa área profissional e fazer essa comparação de que, ou melhor, desfazer essa comparação entre hidroginástica, hidroterapia, fisioterapia aquática, que são coisas realmente bem distintas, né? Uma coisa é trabalhar com grupos, saudável, outra coisa é trabalhar com um programa de exercícios aquáticos terapêuticos personalizado, de acordo com as características, necessidades e objetivos de tratamento daquele indivíduo na tua frente, sob tua responsabilidade. Falou tudo, né, Lisiane? Então, é nossa responsabilidade o esclarecimento. A população, ela às vezes, ela é refém de usos e costumes, né? Então, a gente tem que fortalecer essa ideia mesmo da divulgação. E esse é um dos pilares do motivo de a gente estar fazendo também as lives, trazendo os colegas que têm experiência, trazendo a tua pessoa hoje aqui para compartilhar o teu conhecimento e que isso, de alguma forma, possa auxiliar também no dia a dia de quem está na clínica, quem está buscando atendimento, porque muitas vezes, numa live igual essa, num material publicado pela associação, as pessoas... possíveis clientes também têm acesso a essa informação e a associação tem esse papel. Não é só com o profissional, é garantir a segurança da própria sociedade, a segurança da população dentro daquilo que a gente defende como digno, né? Como correto dentro da fisioterapia aquática. Lisiane, o tempo voa, alguém acelerou o relógio lá, né? Tá? Foi. Muito bem. Frente a isso tudo, Lisiane, a gente tem agora uma situação que é a quarentena, que envolve aí Covid-19.
É sempre bom a gente, né, quando a gente tem esses canais abertos aqui para estar conversando com os colegas, um canal oficial da associação, mas como que está o serviço da doutora Lisiane, como que está, como que tu se articulou, como que tu retornou, tu inventou alguma coisa, tu inovou, tu mudou alguma coisa na rotina, porque eu sei que tu já tá, né, já retornou às atividades dentro de um fluxo diferenciado, a gente sabe disso, né? Mas para aqueles que retornaram, o que exigiu de ti? Porque a gente conversou nas outras semanas sobre documentos, né, sobre resoluções e tudo mais, né, recomendações nacionais e internacionais. E no teu caso ali, como que tu lidou com isso? Alguma, talvez, motivação, porque tem muitos colegas que não retornaram ainda. E talvez essa tua experiência desse retorno, de algumas situações que tu teve que fazer, são importantes para eles, até para que ninguém fique com medo de voltar, né? Porque o ambiente aquático é muito seguro e a gente sabe dos benefícios o paciente está sendo atendido. Então, pessoal, não tem sido fácil. O momento é realmente de muita dificuldade, as pessoas têm muito medo, elas estão muito assustadas e, na verdade, o público que retornou para os atendimentos foi o público infantil. Não tenho atendido adultos por recusa deles, tenho enviado os artigos científicos para eles, mas qual a nossa dificuldade? Como os artigos são em inglês, eles falam, mas é em inglês, como é que eu vou saber? Como é que eu vou... E quem traduziu? Tu traduziu só porque tu quer me convencer a voltar. E não é. E aí fica um apelo à ABFA, alguém que queira fazer essa tradução, e a ABFA confia nesse tradutor como se fosse um tradutor juramentado de consulado, botar o carimbo lá e a gente disparar para eles, porque isso que tu falou é fato, Romulo, é um ambiente seguro, tomando as medidas de precaução em relação a maçanetas, lava-pés, ducha, a água clorada, a água com peróxido de hidrogênio, a água com raio ultravioleta, que tem gente que utiliza a luz ultravioleta para o tratamento das piscinas. A gente viu agora que o Covid também não resiste, que é um excelente meio de tratamento. A gente tem que tomar essas medidas, passar essas informações para os nossos pacientes, dizer que nós estamos tomando as precauções. Eu tenho usado máscara, obrigatório de máscara é super importante, tenho escolhido as terapias e recursos terapêuticos mesmo, em termos de equipamento, que não favoreçam a imersão ou que a máscara seja molhada. Então, tu vais passar essa segurança. E a ABFA está dando esse respaldo, mostrando... apareceu isso como evidência científica, apareceu esse outro como evidência científica. E a gente está demonstrando essa união e todos juntos, a gente vai conseguir superar isso, mostrando que o ambiente é seguro. Na água, gente, a água tratada. A partir do momento que eu entro naquela água, o cloro ou o peróxido de hidrogênio, ela já mata fungos e bactérias. A água é tratada para isso, para matar. E o ambiente, aí que tá. Como a gente tem o calor da água, a gente produz a água, né, pela evaporação, produz vapor, a suspensão de moléculas de líquido no ar. Então a gente tem que cuidar com isso, porque o vírus, ele gosta de umidade. A gente tem que deixar mantida a ventilação o tempo todo. Vai gastar um pouquinho mais em aquecimento? Vai, mas é um momento que é melhor tu perder um pouco do teu lucro, mas manter a atividade, porque a retomada, se tu mantiver muito tempo fechada, as pessoas vão desacostumar ao teu serviço, e quanto mais inativas elas permanecerem, maior a dificuldade para voltar a uma atividade. Então, uma outra coisa que a gente também está aventando... Em relação às crianças, algum detalhe, alguma dica? Porque me parece que a tua agenda que está mais ativa é da pediatria, né? Das crianças. Pediatria, algum detalhe, alguma recomendação própria não recomendação técnica de um documento, mas da tua expertise, do teu dia a dia, que é importante compartilhar? As evidências têm mostrado que as crianças são as que menos sentem, né, ou menos desenvolvem os sintomas. Então, é um grupo mais seguro para os atendimentos. Claro que se a gente tem idosos com um maior número de comorbidades, nós vamos evitar dizer, não, é realmente muito arriscado para ti. Mas pacientes jovens, ortopédicos, devemos estimulá-los a voltar.
porque é realmente seguro. E assim, um paciente por hora, 15 minutos antes a gente termina, faz a higienização de tudo, todos os materiais, banheiro, vestiário, os calçados. Antes de entrar já tem que borrifar as solas. Cuidado. Tendo cuidado, gente, as coisas podem caminhar. A vida não pode parar. A vida não pode parar. Com os devidos cuidados, a gente consegue trazer saúde, né, recuperar esses pacientes que muitas vezes estavam carentes de atendimento e a gente conseguiu, com muita segurança, com evidência, Lisiane, nesses últimos dias, a movimentação foi muito grande na nossa área, foi muito legal. Foi. Tu tens acompanhado, todos os colegas aqui presentes estão acompanhando. A gente viu colegas usando as suas próprias, né, redes sociais para fazer manifestação. Tu foi uma delas. Tivemos o nosso colega, o Rafael, preocupado com a região lá do Paraná, se reunindo, fazendo também. O Fábio, a doutora Michele, lá de Minas Gerais. Então tem vários colegas que, preocupados também, paralelo ao movimento da associação, né, em uma única direção, num único objetivo, também se pronunciaram, e acho que é isso que a gente precisa fazer agora. Porque de um lado a gente tem, né, Lisiane, pessoas que não podem retornar, colegas nossos que não podem por questão de decreto, colegas que gostariam de retornar, mas têm resistência ainda, talvez de uma parcela da população, e aqueles que já retornaram, e tu é uma delas que já retornou, e tu está vivenciando talvez algumas situações que podem talvez estar encorajando o pessoal que está louco para voltar, que está louco para prestar o serviço, né? Então, gente, eu amo meus pais. O que o Rômulo falou que eu postei nas redes sociais, eu estou atendendo os meus pais. Desde que o decreto permitiu o atendimento da população, né, em termos de fisioterapia aquática, que foi permitido tanto pelo governo estadual como pela prefeitura municipal, eu comecei a atendê-los. Porque eu sei que eles correm mais risco ficando em casa, né, pela situação que eles se encontram, do que indo comigo e eu tomando todos os cuidados. Eu amo eles, quero vê-los sempre bem. Então, é face shield, é álcool em tudo, é atendimento individualizado, tudo arejado. A gente promove essa segurança. E a gente tem que mostrar isso. E é por isso que a gente está aqui, né? Para encorajar, para motivar todo mundo nessa grande área da profissão. Oi. Só um detalhe, alguém perguntou ali, então, se é contraindicada a imersão. É que quando tu molha a máscara, o ideal é que agora a gente não faça a imersão total, que a gente mantenha essa máscara protegida para que ela funcione realmente como filtro. Então, máscara cirúrgica que protege mais com a face shield o tempo todo. Então, isso é melhor. Se os pacientes puderem usar face shield também, gente. Da mesma forma, né, para poder daí também trazer mais segurança. As mãos vão estar imersas em cloro, em peróxido de hidrogênio, ou água com ozônio, que tem cloro também. O corpo vai estar... Então, ali não vai ter um momento de contaminação. Quando que é perigoso? Quando ele pega numa barra de inox, ou quando ele abre uma porta, ou quando ele aperta o registro, ou abre o registro de uma torneira, de um banho, de um vaso sanitário. Então, saiu aquele paciente, gente, é limpeza em tudo. Borrifador em spray, álcool... papel toalha para ser descartado, limpa essas regiões. E aconselha eles também não botarem a mão no rosto, nem nos ouvidos, principalmente nos olhos, que é a principal via de infecção. Tá? Então, é isso aí. Ou seja, né, a cada instante a gente vai se fortalecendo e as experiências vão, né, trazendo até benefício para nós e para os pacientes. Lisiane, muito obrigado, né, pela tua presença. Vamos começar o encerramento, Lisiane, vamos começar a encerrar, né? E quando a associação acabou convidando a Lisiane, é para que a gente pudesse ser agraciado e presenteado com a tua participação, com a tua experiência. Essa live aqui é pequenininho perto da história da Lisiane, aí, da contribuição profissional, da especialidade. Né? A associação tem maior respeito e carinho pelo teu trabalho. E a partir de agora, Lisiane, quais as perspectivas? O que tu espera da especialidade? O que a gente pode esperar nos próximos anos? A gente está indo para o 4º congresso, então é bom para quem está conectado aqui conosco, né?
em poucos anos de atuação, ou seja, a associação ela tem de registro cartorial 8 anos. Ela tem 8 anos, mas ela já está no 4º congresso agendado. Ela só não vai ter o 4º congresso ainda este ano, cumprindo a agenda de a cada 2 anos, por conta do Covid-19 e por conta da quarentena. O congresso foi transferido para maio de 2021, né? De maio de 2021. Mas, com toda essa movimentação, com essa história, os congressos, o que a Lisiane gostaria de passar para os nossos colegas, alunos, né, perspectivas aí para daqui para frente, Lisiane? O que eu quero pedir para todos é união. O que a gente precisa agora é nos darmos as mãos, lutarmos juntos. Se tiver alguém que traduza bem o inglês e se propõe a traduzir, por favor, nos ajudem a traduzir esses documentos do inglês para que facilite os trabalhos da ABFA. A ABFA também não pode ficar sobrecarregada porque já faz muitas coisas. A gente aventou fazer um vídeo, assim como o Conselho Regional de Odontologia fez, mostrando que é seguro, mostrando que nós dedicamos a nossa vida e a nossa saúde, a saúde das pessoas a quem a gente se dispõe a ajudar, e que é para eles confiarem na gente. Mas nós temos que agir com responsabilidade, né? Então, darmos as mãos, provarmos para a população, para a sociedade, que nós somos uma área de especialização séria, uma área de atuação séria, e que nós merecemos a credibilidade porque a gente sabe o que faz. E a gente promete e cumpre com as nossas propostas de resultados. Então, muita seriedade. Querem atuar em fisioterapia aquática? Atuem, porque quanto mais gente mostrando o que a gente pode fazer, melhor. Mas estudem para não promoverem, para não denegrirem a nossa imagem que a gente tem lutado durante tantas décadas para se fortalecer, né? Tanta gente dando sangue, tantas pessoas maravilhosas aí contribuindo para a especialidade, para a BFA, para a área de atuação. Vamos nos dar as mãos e vamos tocar ficha que a gente vai conseguir superar isso aí. Linda mensagem, Lisiane. A gente fica muito contente de poder ouvir isso, porque é uma forma de ser um combustível, né, Lisiane, para cada um de nós. Então, novamente, muito obrigado. Aqueles que participaram aqui da nossa live, por algum motivo a gente não conseguiu responder, né, Lisiane? A gente não encerra aqui, né? A associação continua ativa, o Instagram está lá, a gente pode estar respondendo diretamente alguns questionamentos, talvez por e-mail, se forem perguntas pelo específicas, pelo Instagram, pode ou perguntas para a própria Lisiane ou para algum colega da associação. A gente está à disposição e a associação existe para isso. Sem vocês, né, sem a nossa participação... Aí. Oi? Olha o Crefito aí se manifestando. Ah, muito bem, muito bem. Então, a gente fica feliz, mas é o bate-papo, essa informalidade também faz bem, né, Lisiane? Me ajuda aí nos comentários, né? Mas, muito obrigado a todos. A gente vai deixar a live aqui gravada, né, para que a gente possa ter acesso também. E, Lisiane, contamos sempre contigo, tá? Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela contribuição que tu sempre nos traz aí como associação, né? E continuamos, né? O vírus é forte, mas a união profissional, o conhecimento técnico de todos os profissionais aqui do Brasil e fora do Brasil vão fazer com que a gente retorne às atividades e ainda melhores. A gente vai retornar ainda melhor. Todo esse processo que aconteceu fez com que a gente também se movimentasse em algumas zonas das nossas áreas, das nossas vidas, para que a gente pudesse aprimorar, inclusive, o serviço, né, que a gente presta para a população. E antes de encerrar ainda, antes que o Instagram corte aqui a nossa live, só para registrar, Lisiane, a gente foi visitado pelos colegas aqui do Brasil, de Portugal, de Angola, Argentina, Chile, Paraguai, Itália, que eu consegui anotar aqui a tempo, né? Então, a gente fica feliz aí com o impacto e com a participação de todos aqui na live. Pessoal, toda semana fiquem ligados, tem a live oficial da associação com temas sugeridos por nós e sugeridos por vocês também, tá bom? Liz, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite e até logo. Obrigada, Rômulo. Obrigada, BFA. Obrigada a todo mundo que participa, todo mundo que está no grupo de fisioterapia aquática. Juntem-se a nós. Juntos somos oceano, fisioterapia aquática mundial. A gente vai mostrar ao que a gente veio, ao que a gente se propôs. Todos juntos, com garra, com força, com união. Superação.
O que não nos mata Tchau, pessoal. Tchau. Isso mesmo. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.